O que faz de nós o que somos? A genética ou o meio ambiente? Para discutir essa questão, nosso convidado de hoje é o professor Edmilson Ricardo Gonçalves, que é especialista em genética e docente da Faculdade de Biologia da PUC Campinas. Ed, seja bem-vindo ao Assunto É. Obrigado. Para começar, eu queria te perguntar o seguinte, de maneira sucinta, como definir genética e qual a sua importância na nossa Constituição? Ok. Bom, genética é uma ciência que estuda como nós herdamos características dos nossos pais. Características, sejam elas físicas, cor da pele, cor dos olhos, altura, ou mesmo de comportamento. Se somos mais introvertidos, mais expansivos, ou depressivos também, né? E a genética, ela é que parte, então nós somos sempre frutos da genética e do ambiente. Então nós herdamos genes, né? E esses genes, o que eles nos dão? Um potencial para sermos altos ou baixos, magros ou gordos, a cor da nossa pele. No entanto, todas as características não dependem apenas dos nossos genes, elas dependem também do ambiente. Então nós somos aí frutos desses genes e do ambiente. E o que tem maior peso nessa constituição de nós, a genética ou o meio ambiente? Essa é uma questão interessante, depende de qual característica você está analisando. Então vamos só dar um exemplo aí. Se você pegar, por exemplo, a memória e inteligência, as duas têm componentes genéticos e ambientais, né? No entanto, se você pegar a memória, ela é mais dependente do ambiente do que dos genes. Quando você compara, então, memória com inteligência, no caso da inteligência, ela depende praticamente dos dois com quase o mesmo peso. Então, praticamente 50% da sua inteligência vai depender dos genes e os outros 50% do ambiente, né? Então, a gente poderia, comparando essas duas, a memória e a inteligência, a gente diria que a inteligência depende mais dos genes do que a memória. Mas ambas dependem dos dois, né? E assim é com todas as características? Exatamente, de comportamento e também de estrutura física. Mas é possível, por meio de intervenções externas, das nossas ações, interferir no comportamento dos genes? Sim, um exemplo disso são os gêmeos, que nós conhecemos como idênticos. Um termo mais correto seriam gêmeos monozigóticos. E o que eles têm em comum? Todos os genes, né? E, no entanto, a gente observa que eles já não nascem com o mesmo peso, né? E à medida que eles desenvolvem, um fica mais alto que o outro, ou um fica mais gordo do que o outro. Alguns desenvolvem alguma doença que o outro não desenvolve. Então, eles não são idênticos, embora tenham os mesmos genes. Por que eles não são idênticos? Porque o ambiente dos dois nunca vai ser o mesmo, por mais que eles cresçam na mesma casa, né? Então, mais do que isso ainda, quando eles estão ainda no útero da mãe, em desenvolvimento, a placenta já não alimenta esses gêmeos da mesma forma, né? A mesma placenta pode alimentar mais um dos gêmeos do que o outro, levando ao nascimento de um dos gêmeos mais gordinho do que o outro, por exemplo, né? E à medida que eles se desenvolvem, depois do nascimento, a gente observa que as características deles vão se diferenciando um pouco ao longo do desenvolvimento, ao longo da vida, né? Isso devido aos fatores ambientais. Então, os fatores ambientais realmente podem modificar a expressão desses genes. E propositadamente, igual a gente vê as pessoas tomando remédio para ficarem mais inteligentes, para terem... É possível interferir dessa maneira? Sim, sim. Remédios, nem todos a gente sabe exatamente qual é o efeito desses remédios no seu genoma, por exemplo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Há um ano atrás, observaram o seguinte, que pessoas que tomavam remédios anti-inflamatórios não esteroidais apresentavam quase 50% de chance a menos de desenvolver Alzheimer, que é uma doença de origem genética, né? Então, era um remédio que era, a princípio, tomado para algum outro problema e, coincidentemente, foi detectada essa relação, então, né, com Alzheimer, que é uma outra doença, né? Então, era um remédio, de alguma forma, estava interferindo na expressão dos genes para Alzheimer. Então, a resposta é sim para a tua pesquisa, para a tua pergunta, desculpa. Tá. O mapeamento do genoma humano feito há 6 anos, ele apareceu como um dos maiores feitos da ciência. De lá para cá,
o que realmente nos trouxe o mapeamento do genoma? Mudou alguma coisa no sentido do tratamento de doenças, de melhoria da qualidade de vida? Bom, o projeto Genoma foi um projeto fantástico que envolveu laboratórios do mundo todo, né, durante anos. Na minha opinião, ele criou muita expectativa, né, e não só na comunidade científica, como também na população, de que assim que terminasse esse projeto, inúmeras doenças teriam a cura. Mas não é bem assim. Na verdade, nós conhecemos, óbvio, muito mais sobre o nosso genoma, mas muito está por vir ainda. Então, nós temos praticamente metade do nosso genoma que ainda não sabemos a função. Nós lemos toda a sequência do DNA, mas não sabemos o que exatamente eles fazem, né? O que eu diria que mudou bastante foi a questão de diagnóstico. Então, você tem hoje como diagnosticar o potencial para inúmeras doenças. Eu digo potencial porque você pode apresentar um gene, por exemplo, para câncer de mama e não necessariamente apresentar o câncer de mama. Porque aí vai depender, como a gente falou no início da entrevista, da questão ambiental. Né? Então, você pode apresentar um gene que predispõe você a câncer de mama, mas não necessariamente você vai ter o câncer de mama. Então, hoje em dia, é possível fazer um diagnóstico com base no seu DNA, né, que te diga se você tem uma propensão, uma chance maior de desenvolver determinadas doenças. Isso é possível. Tá. E a partir dessa propensão, tem como se interferir de alguma maneira? Mudança de comportamento. Por exemplo, se eu tenho propensão ao câncer de mama, eu posso mudar meu comportamento no sentido de ter menos chances de desenvolver? Bom, se nós conhecêssemos todos os fatores que, de alguma forma, interferem nesse gene de câncer de mama, sim. Mas a realidade não é essa. Nós sabemos que muitas pessoas têm o gene com propensão para câncer de mama, no entanto, nós não conhecemos os efeitos ambientais que vão estimular esse gene. Então, o que eu diria é o seguinte: você sabendo que você tem uma propensão maior, eu te aconselharia a fazer exames com mais frequência. Porque é um câncer que, se você descobre logo de início, totalmente curável. Né? Então, nesse aspecto, sim. Se nós conhecêssemos quais são todos os fatores ambientais, mas nós ainda estamos um pouco distantes dessa realidade. Tá. E só para concluir, o estudo do DNA de um casal, do genoma dos dois, de pai e mãe, podem prever que o filho é propenso a uma determinada doença ou não? Sim. Se você tem, por exemplo, alguma doença na tua família, então vou te dar um exemplo, uma distrofia muscular, que é uma doença onde os músculos, as células musculares vão morrendo. Então, se você tem casos na tua família, você tem como fazer um exame de DNA, um exame de biologia molecular, e saber se você tem o gene que te dá essa propensão. Mesma coisa com o teu marido. Então, vocês podem fazer um exame desses e um geneticista pode fazer um aconselhamento genético. Dizer, então, por exemplo, quais são as chances de vocês, desse casal, então, ter um filho com essa doença. Porque, assim, você pode ter essa doença na tua família, teu pai, o teu avô, e você não ter dado esse gene. Então, a chance de você e do teu marido terem essa doença é praticamente a mesma de qualquer um da população. Tá, joia. Ed, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no Assunto É. Ok, eu é que agradeço a chance de participar. Então. E a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, o Assunto É discute genética e personalidade. Até já!